Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 1, Cuiabá 0. O Corinthians ganhou, né? Uma vitória aí muito importante para nós. Eu, sinceramente, no pré-jogo, no início do jogo, eu não esperava que o Corinthians fosse ganhar hoje, muito por causa do desempenho contra o América Mineiro, que é a lanterna do campeonato. O Corinthians sofreu muito em casa, empatou porque Deus quis, né? Por sorte, porque realmente o Corinthians não merecia nem empatar aquele jogo, mas empatou, somou um pontinho em casa lá e hoje conseguiu essa vitória que realmente, sendo sincero, eu não esperava, mas o clube, o time foi guerreiro e conseguiu aí essa vitória com esse golzinho do Romero. Acho que foi do Romero, né? O gol não deu para ver ali direito se foi o Romero, se foi o Yuri que tocou por último, mas pela última imagem que eu vi ali foi o Romero. Então, a escalação também me intrigou um pouco. Eu não vou mentir que quando eu vi a escalação com Juliano, Romero, Renato Augusto, três jogadores que têm uma idadezinha já avançada, que não tem tanta capacidade física, ainda mais um jogo fora de casa, eu torci um pouco o nariz, né? Só que eu entendi também a proposta do Mano Menezes. E foi muito bem executado, principalmente no primeiro tempo. Que foi de tentar virar a bola, ficar com a bola. Claro que no começo o Cuiabá deu um apavoro no Corinthians, né? Uma pressão ali muito grande, mas depois o Corinthians foi conseguindo impor o que o Mano Menezes queria, girando a bola, e o Corinthians chegou até a ter um pouco de domínio do jogo em certos momentos no primeiro tempo. Claro que o Cuiabá, muito por jogar em casa, por ter um time arrumado, entrosado, que joga junto há anos, um trabalho técnico longínquo, conseguiu dominar, né, um pouco mais, só que o Corinthians também se impôs ali legal no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, eu vi o time do Corinthians sofrer novamente no início do segundo tempo, né? Parece que o time dá um apagão no início dos tempos, pode ver. É sempre um sofrimento no começo dos jogos e um sofrimento no começo do segundo tempo. É sempre esse apagão, esse negócio, né? O jogo que dá para me citar foi contra o Fortaleza, que teve um apagão incrível também no comecinho do segundo tempo. Eu fiquei com medo, eu falei, será que essa hora vai ser repetida, velho? Esses caras não aprendem. Mas aí segurou a primeira pressão e conseguiu. Claro que não controlou o jogo, como controlou um pedaço do primeiro tempo, mas conseguiu ali abaixar um pouco a poeira ali. Mas realmente, segundo tempo, pode-se dizer que foi de domínio amplo do Cuiabá, né, no geral ali. Aí o Corinthians, eu comecei a perceber que o Romero estava cansado, o Renato Augusto estava já caminhando em campo. A saída do Fausto Vera, assim, eu até que não entendo tanto, assim, porque o jogador jovem, também não vi que ele estava cansado nem nada, mas enfim, o Moscardo entrou e marcou bem, né? Mas aí o Cuiabá tentou ir para cima, né? Tá jogando em casa. E o Corinthians, no lançamento do Rojas, que entrou no lugar do Renato, encontrou o Gil. O Gil nessa parte ofensiva, ele vai muito bem, gente. Ele é muito importante, ele é uma arma muito forte nessa parte ofensiva. Desviou para dentro da área, a bola parecia que tinha até o destino do gol, mas aí chega o Yuri, chega o Romero esbarrando na bola, acho que foi o Romero que tocou por último e faz o gol do Corinthians. Quando fez aquele gol ali, meu amigo, eu falei, cara, dá um jeito, faz uma retranca aí, mas segura esse resultado, porque de suma importância essa vitória pro Corinthians hoje, né? De suma importância, aquele abafa do Cuiabá. Agora, uma coisa que eu fiquei puto foi os 10 minutos de acréscimo, gente. Isso não existe, velho. Isso não existe. O jogo contra o Corinthians e América, por exemplo, o Corinthians merecia ter ali uns 8 minutos de acréscimo. E o jogo foi muito mais parado do que esse jogo contra o Corinthians e o Cuiabá. Até porque o América, por estar em vantagem desde o primeiro tempo, travou o jogo o segundo tempo todinho. E o juiz simplesmente deu só, acho que foi 5, foi 6 minutos, um negócio assim. Aí depois que ele acrescentou com as paradas do jogo, do finalzinho do jogo, ele acrescentou mais um pouquinho. Mas esse jogo que era para dar menos, porque foi um jogo corrido, o Corinthians fez a vantagem no finalzinho do jogo, ou seja, não deu nem tempo para o Corinthians travar o jogo. Então era para dar ali uns 6 minutos de acréscimo ali, tranquilo. O juiz deu 10 minutos de acréscimo. Né? Mas o Corinthians segurou a onda, segurou a pressão e conseguiu aí sair com esse resultado importantíssimo para a Fiel. É realmente um alívio muito grande. Repito, o perigo ainda está ali. Não adianta nada ganhar do Cuiabá hoje e perder para o Santos em casa. Né? Tem que entrar ligado. Né? Se o Corinthians, por exemplo, vamos supor que o Santos perde amanhã para o Curitiba. Né? Aí vocês falam, o Curitiba é lanterna, não ganha de ninguém. Mas o Curitiba ganhou do Atlético Mineiro na casa dos caras. Vai jogar com o Santos também na Vila Belmiro. O Santos que tomou 7 Internacional.
Então, assim, tudo pode acontecer. Se por um acaso o Santos perde para o Curitiba, o Corinthians pode praticamente decretar o rebaixamento do Santos na próxima rodada, para você ver como é que o futebol é dinâmico, como o mundo gira, né? Então, essa vitória é de suma importância para o Corinthians e tem que entrar ligado contra o Santos, vai jogar em casa, né? Tem que buscar o resultado, tem que buscar ganhar. Que se ganha do Santos, meu irmão, a gente dá um passo muito grande. E claro que vai ter confronto direto contra o Bahia, confronto direto contra o Internacional ainda, contra o Vasco, né? A gente sabe que nossa luta ainda é árdua. Temos 3 confrontos diretos aí. Mas se por um acaso o Corinthians conseguiu esse resultado espetacular hoje, claro que tem que comemorar o resultado de hoje, mas estou pensando já lá na frente, porque cada jogo agora é uma final. Então, o Corinthians, se por um acaso ganha do Santos, no fim de semana aí, pode realmente dar um passo muito grande para escapar do rebaixamento e ter o gostinho também de afundar o rival, que é um gostinho bem bacana, né, gente? E vamos aí para as notas, né? Para as notas. No gol Cássio, quando foi exigido, foi bem, né? Ele acabou que não foi tão exigido assim, não teve muita bola no gol, apesar do Cuiabá finalizar consideravelmente, mas não teve muita bola na direção do gol. Então, nota 7 pro Cássio aí, tá tranquilo. Gil pela assistência, também não comprometeu, fez uma partida ok hoje, mas a assistência então ele merece uma nota 7,5 aí. O Veríssimo também foi muito bem. Bola aérea, cara. É um absurdo quanto esse cara ganha bola aérea. Nota 7 pro Veríssimo. Fábio Santos, apesar da idade, apesar de saber que ele não tem mais perna, hoje eu acho que ele fez o feijão com arroz legal, né? Então, para mim, o Fábio Santos merece aí uma nota. Merece uma nota 7. Não, 7 também é demais, né? 6,5, tá bom. Fábio Santos. Bruno Mendes fez uma partida ok, né? Se aventurou indo pra frente, marcou muito. Nota 7 pro Bruno Mendes. Fausto Vera para mim também fez uma partida ok. Errou um lance outro no começo do primeiro tempo ali que me deixou puto, mas eu acho que no geral ele foi bem, distribuiu bem a jogada, acertou bons passes, que deixou os jogadores do Corinthians ali afeição para cruzar a bola ofensivamente. Então, nota 7 para Fausto Vera. Michael, para mim, também foi um pouco mais apagado e tal, ofensivamente, como ele costuma ser, mas também acho que fez uma partida ok. Né? Quando o time ganha, fica mais fácil de dar uma nota maior, né, gente? Então, nota 7 pro Michael também. Renato Augusto apareceu pouco, né? Apareceu pouco, não criou muito. Realmente está muito apagado nos últimos jogos, mas ele está tentando, né, gente? Mas, enfim, a gente tem que ver que o cara jogou realmente no fim da temporada sem perna. No Paulista lá, quando o Lázaro era o cara do Corinthians, era o técnico do Corinthians, o Lázaro colocava o Renato para jogar todos os jogos, o Fábio Santos para jogar todos os jogos, jogadores que têm uma idade avançada, e principalmente o Renato que tem aí um histórico de lesões. Então, a gente está vendo o preço ser cobrado agora. Né? O preço sendo cobrado agora, com o Renato Augusto sem perna no fim da temporada. Né? Claro que a idade pesa e tal, mas isso daí é uma coisa que a gente já sabia. Então, o cara tem que ser dosado desde o começo do ano. Isso não aconteceu por burrice de um técnico que não é técnico e mais burrice ainda de um presidente que não é presidente. Né? Que, enfim, não vou nem falar o que ele é. Aí, na ponta esquerda ali, o Romero fez o gol, né, gente? O gol foi dele, né? Mas assim, bicho, eu tava ficando meio puto com o Romero já na partida, já queria que ele saísse. Sinceramente, já queria que ele saísse há bastante tempo, mas ele foi sair, acho que aos 44 do segundo tempo. Mas enfim, fez o gol, né? No primeiro tempo, acho que até que ele fez um papel tático ali interessante, mas ofensivamente errou muito. Enfim, pelo gol, 7,5 pro Romero, pelo gol, mas, enfim, é isso. Juliano fez uma boa partida hoje, tá? Juliano hoje fez uma boa partida, achei que ele correu, não errou passes bestas, se entregou, marcou. Então, Juliano hoje, uma partida boa dele, eu gostei. E merece aí pra mim uma nota 7,5 Juliano, tá? Gostei muito da partida dele. E o Roberto também se entregou muito lá na frente, correu muito, se trombou com os zagueiros. Então, para mim, o Roberto merece aí uma nota 7 também. Agora, os que entraram, Rojas, eu acho que muitas vezes falta gana para esse cara. O cara entra, parece que já correu horas. Mas, enfim, participou diretamente do gol. Então, nota 6,5 para ele. Mas eu quero mais do Rojas, hein? Eu acho que falta muito para ele ali em relação principalmente à entrega sem a bola. E sabe que hoje em dia o futebol é assim.
o ponta tem que marcar pra caramba, né? Se ele quer jogar de ponta, e até o meia também. Enfim, qualquer jogador, hoje em dia, do esquema ele tem que marcar, senão você acaba deixando o esquema falho. E eu acho que falta para ele essa marcação, essa intensidade. Quase fez o gol, né? Perdeu um gol, dá pra dizer que perdeu o gol, que ele tava livre para finalizar. Mas enfim, é o Walter no gol, a gente conhece bem o Walter, sabe que é um grande goleiro. Os que entraram depois ele não dá nem pra dar nota, porque entrou no finalzinho, mas o Moscardo dá, o Moscardo marcou muito. Apesar de às vezes eu achar que ele faz umas faltas bestas sem precisão. Mas na marcação o menino é embaçado, é bem embaçado e desarmou legal quando entrou. O Mano Menezes, para mim, a vitória é dele. Porque assim, o Mano Menezes entrou com um esquema que todo mundo esculhambou. Era só ver aí nos canais do Corinthians aí, todo mundo esculhambando. Informação errada, o time que o cara entra. Inclusive eu também não gostei, tá? Mas depois que eu vi a proposta dele de girar mais a bola, eu vi que foi dando certo. Principalmente porque ele segurou o Romero fez o gol, gente. Né? Se ele fez certo segurar o Romero, pra mim não fez, o cara tava morto já em campo e errando muito. Mas deu certo, o cara fez o gol, então mérito para ele. E para mim hoje aí, pela escalação diferente que deu certo, o esquema, a proposta de jogo que deu certo. E pelo deixar o Romero até o final, o Romero fazer o gol, nota 8 pro Mano Menezes aí, para mim, craque do jogo aí. Junto com talvez o Juliano e o Veríssimo aí, foram os melhores em campo. Teve o Fagner também. O Fagner é um cara que parece que às vezes ele não pensa muito antes de agir. Teve uma bola de contra-ataque no fim do jogo, que na verdade era um contra-ataque ali, que era para você segurar mais a bola. O Fagner, a bola no pé dele, dá um tapa na frente e entrega a bola pro zagueiro do Cuiabá para atacar o Corinthians em um contra-ataque, né? Porque se você tá saindo um contra-ataque, o cara desarma, você gera outro contra-ataque. Então, fez uns erros assim que não deu para mim entender realmente, mas enfim. Nota 5 pro Fagner aí. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.